Está começando Pra Crer e Entender. O mundo e a vida à luz da Palavra de Deus. Com o pastor Micael Barbosa. Gente boa, graça e paz. Que alegria nós estarmos juntos para mais um episódio do Pra Crer e Entender. Nosso primeiro programa deu certo. Pelo menos nós recebemos muitas mensagens e eu quero aqui agradecer a você de todo o Brasil que está nos acompanhando. E como eu prometi, a gente não foge de polêmica. Nós pegamos as suas dúvidas e colocamos elas à luz da Palavra de Deus. E a pergunta que eu escolhi para falar hoje é daquelas de arrancar o band-aid de uma vez só. Presta atenção na mensagem que um ouvinte mandou pra gente. Pastor, fui visitar uma igreja na semana passada. No meio do culto, o dirigente mandou a banda subir o som e de repente dezenas de pessoas começaram a gritar em línguas estranhas ao mesmo tempo. Ninguém entendia absolutamente nada. Era uma gritaria só, gente chorando e o pastor no microfone dizendo que aquilo era o grande avivamento do Espírito. Pastor, eu saí de lá confuso. Isso é de Deus? O que a Bíblia fala sobre isso? Meu amigo, segura na cadeira, porque hoje nós vamos falar de glossolalia, êxtase espiritual e essa mania que o crente moderno tem de chamar confusão de avivamento. Primeiro, eu preciso trazer uma consideração pessoal, porque há tempos atrás, certamente seria eu, o pregador ou o pastor, que estaria mandando a banda subir o som e dizer que todo aquele movimento seria mover do Espírito. Eu preciso pedir perdão à Igreja de Cristo, não porque o que eu tenha feito de má fé. Tudo que fiz, enquanto fiz e não conhecia profundamente a Palavra de Deus, fiz de forma sincera. O meu coração era sincero ali. Mas ao conhecer a Palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz que nós antes vivíamos como meninos fazendo coisas de meninos, mas hoje não mais. Então, graças a Deus, os olhos se abriram e eu pude então perceber que grande parte daquela prática era algo equivocado de minha parte. Mas, vamos à realidade nua e crua do Brasil. Em muitos lugares, infelizmente, criou-se uma espécie de hierarquia espiritual. É como se existissem crentes de primeira categoria e de segunda categoria. E os crentes de primeira categoria, que são aqueles espirituais, são os que pegam o microfone, falam línguas estranhas e parecem mesmo estar num transe, num êxtase místico. Enquanto aquele irmãozinho mais simples, que não fala língua, que vai apenas à igreja, senta, quer ouvir um sermão, esse aí é um crente de segunda categoria porque ele não tem o poder do Espírito. Nós transformamos o culto público, que deveria ser o lugar de ouvir a voz de Deus, num show de catarse coletiva. Afinal, quando toda a igreja começa a falar palavras que ninguém entende ao mesmo tempo, alguns líderes equivocados ficam dizendo que isso é avivamento. Mas, com muito temor, a gente precisa abrir a Palavra de Deus, porque a nossa teologia não é baseada no que a gente sente, nem no arrepio da nuca. Nossa teologia é baseada naquilo que está escrito. Se você quiser saber como a Igreja de Cristo deve se portar, leia a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Aliás, a Igreja de Corinto era exatamente assim. Um bando de gente querendo mostrar que era mais espiritual, falando todos em língua ao mesmo tempo, e uma verdadeira bagunça. Aí, o apóstolo Paulo vem com a autoridade apostólica e coloca cada coisa no seu lugar. No versículo 19, ele dá uma marretada nesse orgulho místico da igreja. Na igreja, eu prefiro falar 5 palavras, dizia ele, com o meu entendimento para instruir os outros, ao invés de falar 10.000 palavras em uma língua. Você ouviu isso? 5 palavras que você entende vale mais do que 10.000 que você não entende. Por quê? Porque o culto não é para você ter uma experiência egoísta de êxtase. O culto é para a edificação do corpo. Se você fala e o seu irmão não entende, você não está edificando ninguém. Mas Paulo não para aí. Ele estabelece uma regra de ferro nos versículos 27 e 28. Ele diz que se houver línguas, que falem 2 ou no máximo 3, e um de cada vez. E a condição de ouro é essa: e haja quem interprete. Aí vem o versículo 28, que é uma machadada final na raiz dessa confusão. Mas se não houver intérprete, fique calado na igreja. Meu irmão,
Ficar calado não é uma sugestão, é um mandamento bíblico apostólico. Agora, raciocine comigo. Se a palavra de Deus ordena, com todas as letras, que se não tiver quem traduza a língua, a pessoa deve ficar em silêncio, como é que um líder pega um microfone e instiga a igreja inteira a falar em línguas ao mesmo tempo, sem nenhum intérprete, e ainda tem a coragem de chamar isso de avivamento? Preste atenção no que eu vou te dizer. Desobedecer uma instrução clara da palavra de Deus nunca será avivamento. O nome disso é pecado. É pecado tentar santificar uma desobediência. É pecado olhar para o irmão que está causando desordem e gritando na igreja e tratá-lo como sendo mais espiritual, quando na verdade ele está quebrando o mandamento bíblico do silêncio e do domínio próprio. O grande puritano Jonathan Edwards, que foi o maior teólogo em um dos maiores avivamentos da história, analisou as pessoas que confundiam gritaria com o Espírito Santo. Ele diz o seguinte: o Espírito de Deus não é autor de confusão. A verdadeira obra do Espírito não apaga a razão. Ela ilumina a mente com a verdade e produz santidade na vida. O próprio apóstolo Paulo encerra esse assunto em 1 Coríntios 14, versículos 33 e 40, cravando: porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. E tudo, porém, deve ser feito com ordem e decência. Deus não habita na bagunça. Escute isso. Deus não habita na bagunça. O Espírito Santo não é inimigo da sua inteligência. Se o culto não tem ordem, se o culto não tem decência, e se a mente não está sendo edificada pela palavra de Deus, não chame isso de fogo do Espírito. Isso é pura emoção. O nosso chamado hoje é para voltarmos à sobriedade do Evangelho. Não se sinta um cristão menor porque você não cai no chão, não roda, não grita palavras incompreensíveis. A prova bíblica de que você é cheio do Espírito Santo não é perda de controle. Pelo contrário, Gálatas capítulo 5 diz que o fruto do Espírito é domínio próprio. Um crente verdadeiramente espiritual é aquele que ama o seu irmão o suficiente para ficar em silêncio no culto, a fim de que a palavra de Deus seja pregada com clareza e que até o visitante não crente entre ali, entenda a mensagem, caia de joelhos e diga: Deus está aqui. Fica o alerta então. Ame a ordem, porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Eu sei que esse foi um episódio tenso, mas muito necessário. E se isso te abençoou, se te trouxe clareza, e até mesmo se você discorda, não tem problema. Mande um e-mail pra gente, para crerentender@gmail.com. A gente tá aqui para isso, para abrir a Bíblia e crescer juntos. Um abraço apertado no seu coração, fique na paz de Cristo e com a mente alerta e o coração aquecido. Até o próximo episódio, se assim Deus permitir. Obrigado por acompanhar este episódio. Se você tem uma pergunta, envie para crerentender@gmail.com e ela pode aparecer nos próximos programas. Deus abençoe você e até o próximo episódio.